eu sempre digo que empresas que não formalizam um compromisso com diversidade, equidade e inclusão, elas estão perenes, não serão perenes, assim, estão fadadas ao insucesso, sabe? Isso porque, quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só de ter influência diretamente nas transformações sociais, assim. A gente está falando de uma empresa diversa, ela consegue ter uma empresa que tem mais diversidade racial, por exemplo, ela consegue ser 35% mais eficiente, segundo uma pesquisa da McKinsey, assim. Eficiente, mais produtiva. Isso se conecta com os resultados e lucros da empresa, sabe? Uma empresa que consegue aliar diversidade racial, diversidade de gênero e diversidade geracional, ela consegue ser, se não me engano, 80% mais efetiva em termos de tomada de decisão, sabe? Que sejam boas para o negócio. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins e tenho o prazer de conversar hoje com a Kai, do Banco Neon. Kai, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo. Antes de da gente começar o nosso papo aqui sobre diversidade, como construir um ambiente mais inclusivo, importante contar um pouco da tua história, quem é a Kai, quem é o Banco Neon, fica à vontade. Boa. Bom, eu sou Kai, meu nome é Kaiene, né, mas é um nome muito difícil, lembra carro, enfim. Eu sou a Kai, faço parte do time de engajamento e experiência da Neon, sou psicóloga de formação, tenho uma trajetória toda construída na área de recrutamento e seleção antes de fazer efetivamente a transição para a área de diversidade, equidade e inclusão, que eu acho que é importante trazer. Bom, eu costumo dizer que eu sou cria de projetos sociais, assim, tudo que era de graça eu fiz nessa vida. Então, aos 14, né, eu comecei a fazer parte, né, de um instituto chamado Instituto Reciclar. Se não conhecem, sigam aí o Instituto Reciclar, que é muito importante e transforma a vida de jovens que estão ingressando no mercado. E lá eu comecei a princípio, né, enfim, fazendo reforço escolar, porque, né, escola pública que, enfim, infelizmente não tem ensino tão bom. E sabia que eu queria fazer faculdade, sabia que eu queria fazer alguma coisa e só com o que eu tinha na escola não ia dar certo. Então, comecei lá com 14, e aí quando eu completei 16, no dia que eu completei 16, eu comecei a trabalhar no Instituto também. E na época, nós fazíamos reciclagem de papel e produção de produto a partir da reciclagem de papel também. Então, eu aprendi a bater um papo sobre reciclagem de papel agora, aleatoriedades. Também, bastante legal. E lá eu vivi a minha primeira experiência de liderança também, né? Então, eram só na época, né, jovens do Jaguaré. Então, no geral, né, eram pessoas que estudavam comigo. A gente tinha um time de mais ou menos 30 pessoas que eu liderava, né, dentro da produção de papel. Com quantos anos? Com 17. Legal. E aí, a galera da equipe também tinha 16, 17 anos, 18, 19 no máximo, que era o período completo aí do ciclo de reciclar. Liderando jovem, sendo jovem. Não, e no final do dia a gente ia pra escola junto e era isso, assim, né? Muitos desafios. E a gente tinha um compromisso muito real também, né? Porque o Instituto, ele contava com patrocínios, conta até hoje por ser uma ONG, mas parte da sustentabilidade financeira do Instituto contava com o que a gente produzia e vendia, né? Uhum. Então, todo esse processo, né, de garantir troca e alinhamento de produção, do que vai ser produzido, como vai ser produzido, no tempo que vai ser produzido, as nossas metas em termos de o que temos que produzir, quanto a gente tem que produzir para chegar onde a gente precisa chegar, enfim. Tudo isso eu consegui desenvolver lá e foi uma escola, assim. O Instituto é muito importante para mim. E ainda nesse período eu comecei a fazer cursinho, muito na onda de fazer tudo que é grátis, né? Então, fiz cursinho. Fiz ETEC, né? Me formei em técnico em administração também nesse período. E aí fui aprovada, né, pelo ProUni para fazer psicologia. Foi onde tudo começou e a virada, né? Uma segunda grande virada na minha vida. E aí eu cheguei na psicologia sem muito saber o que eu queria, sabe? Porque minhas referências não eram referências de pessoas que se pareciam comigo, infelizmente. Então, quando eu olhava para psicologia, eu vi um homem branco, né? Em sua maioria, né? Uma pessoa mais velha, de barba, né, deitado no divã, e aí eu falava, cara, isso não sou eu, assim, como vai ser esse processo? Mas tava lá, de bolsa gratuita, então continuamos.
E aí, logo no primeiro semestre da faculdade, eu comecei a trabalhar, né? Então, eu fui pro RH, que no geral é quando a gente consegue, dentro da psicologia, né? É o que a gente consegue fazer num primeiro momento, porque a gente ainda não tem muito conhecimento, não sabe muito o que é. Pra porque clínica em si, Exato, são as bases mais básicas que a gente tem no primeiro semestre. Não tem como a gente expandir a partir daí muito. E aí, eu fui pra RH. E aí, foi zero uma escolha intencional, assim. Foi muito mais o que tava rolando no momento, precisando trabalhar e fui. Mas foi uma decisão super importante. Eu acho que as duas grandes decisões que eu tomei na minha vida, eu tomei menos por intencionalidade de quero e muito mais porque preciso ir, né? Então, acho que tanto a escolha da faculdade quanto o começar na RH foi assim. E aí, eu comecei a trabalhar em algumas consultorias, né, de recrutamento, comecei a me desenvolver, crescer dentro da área de recrutamento, entender um pouco mais do que estava sendo exigido dentro do universo de recrutamento também, né, porque comecei em 2014, de lá para cá a gente viveu algumas transformações do que era esperado dentro de um profissional da área de recrutamento, mas sobretudo do que é esperado do mercado, né, o que o mercado está contratando, pedindo, as exigências, enfim. Então, eu passei a me inteirar um pouco mais sobre isso. E aí, conheci o recrutamento de tecnologia também, enfim. Nessa época? Nessa época. E aí, em 2019, eu recebi o convite para ir pro Neon. E estamos juntos desde então, né? Então, quando eu cheguei na Neon, a gente tinha basicamente 200 colaboradores. E eu cheguei com o desafio de a gente contratar 500 pessoas naquele ano. A gente ia dobrar, basicamente. Qual era o ano? 2019? Em 2019, exato. No meio da pandemia? Não, né? Não Foi tinha um ano pandemia antes. ainda. Foi um ano antes. A gente ia dobrar naquele ano. E aí, a gente... startup, né? A gente tinha, sei lá, 3 anos de... basicamente 3 anos de mercado. Nós fomos fundados em 2019. Então, era um salto bastante significativo. Acaba de receber uma rodada de investimento, enfim. E aí, cheguei nesse contexto pra gente construir tudo do zero, assim. A gente não tinha quase nada. E aí, dentro desse contexto, eu comecei a olhar para muita coisa, né? O nosso time de talent naquela época era um time bastante engajado e bastante envolvido com projetos e iniciativas. E isso era muito incentivado pela liderança na época também. O que foi muito importante para mim, porque eu saí de consultorias em que a gente tá ali, enfim, trabalhando para o cliente com uma visão bastante limitada, inclusive, para sentar do outro lado, tendo a possibilidade de girar, né? De fazer o 360 dentro de recursos humanos, que para mim era bastante importante. E aí eu fiz esse movimento, enfim, comecei a estruturar um onboarding, comecei a tocar as primeiras iniciativas de diversidade efetivamente, ainda que a empresa sempre tivesse, né, tido desde o day zero, as iniciativas mais constantes a gente começou a tocar naquele período, enfim, e foi muito importante para o meu aprendizado de desenvolvimento, e cresci muito. E aí, em 2021, em 2021, eu fiz a transição de carreira efetivamente para sentar na posição de diversidade. E já existia a área de diversidade ou os processos? Não, né? Era tudo sempre indireto ali. Exato. A gente tinha iniciativas, mas não eram tão organizadas. Enfim, eram mais iniciativas orgânicas de... Sim. Entendemos que isso é importante, vamos fazer, mas menos coordenadas, assim. E aí isso aconteceu muito porque dentro da área de recrutamento eu já levantava a mão e já sinalizava da importância do tema de diversidade para mim, enquanto pessoa, porque, né, fruto de projetos sociais, enfim, isso para mim é um valor importante. Mas porque a gente já começou a fazer iniciativas também. Então, eu atendi algumas áreas, né? E dentro dessas áreas, a partir do momento que eu criava uma segurança com a gestora, com o gestor ali, eu já começava a propor iniciativas de inclusão. Então, fazia uma análise de, olha, as últimas vagas que a gente fechou foram com pessoas nesse perfil, né? Um homem branco de X universidade e tal. E aí, a partir desse momento, a gente começou a ter iniciativas mais intencionais de contratação efetivamente, ainda que a gente ainda não chamasse, né, de posições afirmativas naquele período. Existiam as ações afirmativas, obviamente, mas a gente ainda não chamava de vaga afirmativa naquele período. E aí foi um movimento bastante importante que fez com que eu pudesse fazer ter a possibilidade de me movimentar, né? E aí estou nesse desafio desde então, hoje assumindo um pouquinho mais de desafios, né? Então hoje também olho para o programa de desenvolvimento da liderança junto com o meu time, nada faço sozinho. Então, Cami, que é a minha chefa, e a Jenny, que estão comigo nessa, enfim, para a gente construir um ambiente mais diverso e uma liderança cada vez mais fortalecida também, porque não dá para fazer diversidade sem ter essas pessoas do nosso lado, né? Então,
Esse é o contexto. Falei um montão de coisa. Muito bom. Você falou sobre vagas afirmativas. Eu acho que muita gente não sabe o que é. Antes da gente contextualizar, na verdade, você já pode seguir nessa linha logo em seguida do que é diversidade para você, né? Mas antes falar um pouquinho sobre o que é vaga afirmativa ou vice-versa, para onde você quiser começar. Boa. Bom, as ações afirmativas são ações governamentais, né, públicas, com o objetivo de incluir mais pessoas diversas, sobretudo pessoas que estão à margem, né, ou seja, que não tiveram a possibilidade de serem incluídas ao longo da história. Então, pessoas negras, por exemplo, a partir desse momento nascem cotas, pessoas com deficiência, né, que nasce antes, inclusive, a cota de pessoas com deficiência está completando 31 anos agora, e a cota de pessoas negras, né, e periféricas está completando basicamente 10 anos, se não me engano, talvez esse dado possa estar um tanto desatualizado, mas é mais ou menos nessa linha. Então, as ações afirmativas, elas nascem no âmbito público, mas entendendo o compromisso que as companhias privadas precisam ter para promover mais diversidade, né, e para estar alinhada com os objetivos do país, as iniciativas afirmativas nascem também nas companhias privadas, e aí nascem as vagas afirmativas também, né, focadas dentro dessa lógica, né, de olhar para pessoas que são minorizadas, enfim, promover oportunidades a partir desse olhar, nascem as ações intencionais. Então, eu tenho uma vaga específica e eu vou contratar mulheres, vou contratar uma pessoa negra, enfim. Então, é muito com esse objetivo. Você não abre mão, né? Então, hoje a gente vê no mercado muita gente dizendo que aquela vaga pode ser preenchida por, e aí quando na vaga afirmativa você diz que precisa ser preenchida por. Isso aí, legal. Isso aí. E eu acho que é bom fazer essa diferenciação, porque eu vejo muitos job descriptions, enfim, e empresas que adotam essa prática de essa vaga é aberta para todas as pessoas. E realmente né? Sempre foi. Quando foi? Não sei de onde saiu essa lógica também. Mas, no final das contas, ainda existia um único perfil de pessoas que eram contratadas no final, né? Que favorecia o privilégio de pessoas brancas, de homens, de pessoas sem deficiência. A partir do momento que a gente formaliza a intenção de contratar, a gente tá firmando um compromisso com o tema de diversidade. E aí eu acho que talvez a gente já consiga ir na linha de o que é diversidade para mim. Para mim, diversidade é coerência. Eu acho que essa é a primeira coisa. É coerência entre as ações internas e externas. É coerência com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sempre digo que é muito difícil trabalhar com diversidade, porque tudo que acontece em nível global e em nível nacional afeta o meu dia a dia, afeta o meu trabalho. Então, ainda que eu esteja no Instagram navegando, no final do dia isso vira um trabalho, né? Então, um exemplo disso é o assassinato de George Floyd, por exemplo, né? A gente está falando de uma fatalidade, né, que aconteceu a nível global, enfim, nos Estados Unidos, mas que afetou o nosso dia a dia, o nosso trabalho e até a forma como a gente percebe as ações afirmativas no dia de hoje. Então, é importante a gente perceber que todas as influências que nós temos, né, externas e geradas por movimentos sociais, afetam o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então, precisa ter coerência com o externo, com o interno e com o que a empresa se propaga a levar para fora também. Sempre digo que a diversidade de marketing não é diversidade, precisa fazer sim marketing, precisa contar sim as ações que tá acontecendo, mas o contar sem ter coerência do que tá acontecendo internamente não é interessante, não é ideal. Só vai contar o que tá acontecendo efetivamente na sua companhia, na sua empresa. Conte a história, não crie história, né? Conte a história do que tá acontecendo efetivamente. E aí, eu acho que, para além disso, diversidade é o compromisso que as empresas, né, e aí tô falando dentro do setor privado, formalizam com a pauta de inclusão, né, com a pauta com a pauta social. A gente sabe que o Brasil é um país desigual. A gente sabe que o Brasil é um país... Muita gente não sabe, tá? Muita gente não sabe que... Tô partindo do óbvio que é pra mim, né, infelizmente. Você tem algum dado, você tem alguma expressão de como somos desiguais? Bom, eu acho que dá para trazer algumas informações gerais populacionais, né? Então, sim, hoje a gente representa, né? Pessoas negras representam 56% da população. Nós temos apenas 1% da população que representa os mais ricos, ou seja, todas as pessoas que não estão nesse 1% não são ricas. São pessoas que, sim, podem viver numa qualidade de vida diferente, né? Mas a gente tem dados alarmantes hoje. Eu não vou trazer as informações no detalhe, porque, enfim, não quero trazer fake news, mas a gente tem dados alarmantes de pessoas, neste momento, entrando na linha da pobreza, assim, abaixo da linha da pobreza e estando em insegurança alimentar nos dias de hoje. Se a gente tá falando de
de insegurança alimentar no dia de hoje, como é que é isso dentro do contexto privado corporativo, assim, sabe? Como é que, se essa pessoa não tem o que comer, não sabe se vai comer hoje à noite, como é que a gente consegue projetar o futuro dessa pessoa, né? Projetar a carreira dessa pessoa. Ou falar sobre meritocracia para essa pessoa. Ou falar de meritocracia para essa pessoa. É importante, eu sempre digo, né, para as nossas lideranças lá na Neon, que para que a gente consiga falar de meritocracia, a gente precisa entender que tem muito feijão com arroz para a gente comer e que a gente, sobretudo, não está saindo do mesmo ponto de partida, que a gente não está correndo a mesma corrida, sabe? E eu acho que essa é uma linguagem que todo mundo consegue entender, sobretudo na Neon, né? E aí tentando trazer um tantinho do que a gente faz, porque eu acho que eu pulei essa parte, mas na Neon a gente tem o objetivo de ser o banco do trabalhador brasileiro, da trabalhadora brasileira. Quem é a pessoa trabalhadora brasileira no Brasil, né? São pessoas negras, são pessoas periféricas, são pessoas que recebem até 2 salários mínimos, isso quando muito, né? Então, quando a gente fala desse público em específico, a gente está falando já de um público diverso. Então, não tem como as nossas ações, enquanto companhia, estarem desconectadas do público para quem a gente se destina enquanto cliente. E aí abre um parênteses para o que você falou lá no começo, é a coerência, né? Exato. Então, uma vez desejando, tendo uma missão de ser o banco do trabalhador, e isso é representado por todo mundo, e todo mundo né, dentro de qualquer contexto, a gente precisa também ter uma coerência dentro das ações de diversidade, né? Exatamente. Então, entendendo que esse é o nosso público, não tem como ser diferente, assim, basicamente. A conexão com o negócio, né, a partir dessa perspectiva, é muito direta, assim, sabe? E eu acho que é importante que a gente tenha um olhar de como a gente transforma a diversidade em uma pauta que não é só bonita, que não é só videozinho, né? É romântica, né? Exato, que a gente chora no final, mas que é estratégica, que transforma, né? E aí, enfim, acho que boa parte das pessoas, né, espero que nos assistem, também acreditam muito como a educação transforma a vida das pessoas no geral. E a gente precisa falar sobre educação financeira para as pessoas, sabe? Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, não sabia nada, me enrolei com dívida, assim, sabe? Logo no primeiro momento, porque queria comprar um tênis bonito, assim, sabe? E essas coisas acontecem, né? E acontecem até hoje. Então, a gente precisa falar sobre educação financeira para jovens, pessoas que estão começando, enfim, para que, ainda que a gente tenha pouco, que a gente consiga administrar esse pouco para impulsionar os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa família, enfim. Então, falando um pouquinho de Neon, né? A Neon, a gente não se coloca como um banco, né? Nós somos uma fintech. Não se coloca como banco, né? Eu ia até te perguntar isso, porque eu falei banco Neon e você sempre fala a Neon. A Neon, no feminino. A Neon, tipo banco. É a fintech, né? Mas essa confusão acontece mesmo, tá? A gente nasceu em 2016. Nós fomos fundados pelo Pedro, né? O Pedro tem um objetivo de transformar mesmo, o Pedro e nós, né, que embarcamos nesse foguete, nessa missão. Nós temos o objetivo de transformar o mercado financeiro como é. Lá atrás, quando fomos fundados em 2016, existiam basicamente aquelas 5 instituições financeiras Bancões, mais famosas, assim, que ofereciam um produto igualzinho, né, similar, mas com um contrato e com taxas enormes, né, que não faziam sentido com o público no qual se destinavam. E aí, dentro desse contexto, assim, a gente nasceu, né, tentando trazer mais simplicidade dentro do nosso produto, 0 taxas, e mais facilidade de acesso, né? Então, não tem aquelas letrinhas miúdas, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é realmente dialogar de maneira prática mesmo, com as pessoas que são nossos clientes, falando sobre dinheiro, falando sobre investimento, falando sobre temas que são importantes, porque é aquilo, né? A partir do momento que a gente consegue se empoderar desse viés, a gente consegue impulsionar os nossos sonhos, né? Eu só consegui entender que dava para fazer mais e que dava para ser mais a partir do momento que eu falei, puta, não tá tão distante assim, sabe? É só guardar 100, ou enfim. Eu sei que mesmo para algumas pessoas isso não é possível, mas enfim, a partir desse momento que a gente consegue se organizar e não mais se enrolar, né? Enfim, ser passado para trás por aquelas instituições ou aqueles cartões de loja, né, que a gente faz, assim, não é uma crítica, tá? Eu vim desse contexto, né, fui assim, enfim. Mas é importante que a gente tenha consciência do porquê que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, porquê que a gente quer consumir o que
estamos consumindo, assim, né? Para que a gente consiga, enfim, ter consciência mesmo de como a gente utiliza os nossos recursos da melhor maneira possível, inclusive para financiar os nossos sonhos e desejos, assim, né? Porque, já dizia Emicida, a gente só tem um representante do nosso sonho na Terra e somos nós. Então, se a gente não conseguir financiar os nossos sonhos e desejos, não vai ter quem faça pela gente, né? Então, a Neon nasce muito nesse contexto, assim, também, sabe? Com o objetivo de empoderar, de dar ferramentas, de dar mecanismos e agora, né, transformar os caminhos financeiros dos nossos clientes, porque a gente acredita que realmente todo mundo merece um futuro brilhante, né? Todo mundo precisa ter seu futuro brilhante e que a gente possa ajudar. E nesse contexto, você estava dizendo de como é que vocês trazem tudo isso, todo esse conceito enquanto empresa, enquanto negócio, enquanto produto para dentro do universo de diversidade que você cuida hoje. Como que foi construir, né? Como tem sido construído e até o que você puder trazer de prática para gente, essa questão da diversidade, inclusão e equidade, né? Que inclusive chama diversidade, inclusão e equidade. Não sei se é essa a ordem, mas é o que vocês chamam hoje, né? A área de vocês. E como que isso tem sido assim na prática? Como foi lá atrás trazer tudo isso e como tem sido o dia a dia hoje? Boa. Sim, a gente chama diversidade, equidade e inclusão. Equidade assim, e inclusão. Na prática. Isso porque, né, a gente entende que não está saindo todo mundo no mesmo lugar e ações equânimes são importantes para que a gente consiga gerar mais igualdade ou, enfim, oportunidades de acordo com a realidade de cada uma das pessoas. Antes né? da igualdade vem a equidade. Isso então, aí. primeiro a gente, né, vamos colocar todo mundo na mesma página. A partir daí a gente fala de meritocracia, igualdade e etc. Legal. Isso aí. Bom, eu acho que o processo de construção da área de diversidade se confunde muito com o meu processo de formação profissional também, né? Então, não sei como foi a sua trajetória, né? Mas eu saí de um contexto de talent acquisition em que eu consigo medir as minhas entregas de uma maneira muito fácil, rápida, né? Tá alinhada ao SLA, o tempo que eu fecho minha vaga, o número de vagas que eu fecho, né? Talvez, né, para algumas empresas, nem todas, mas eu recomendo o NPS das lideranças que você atende, enfim, então... NPS dos candidatos, se a gente estiver sentindo ter tanto candidato infeliz por aí com RH. Exatamente. Enfim, então eram esses os indicadores que me ajudavam a formalizar as minhas entregas, né? E aí eu saí desse contexto que era mais padrão para um contexto que era zero assim, né? Construir diversidade do zero, em que, inclusive, eu definiria, né? Quais eram os KPIs que a gente deveria acompanhar e que iam definir o sucesso do meu trabalho ou não. Então, esse processo foi um processo muito difícil, assim, e um processo de ganho de maturidade muito grande para mim também. Então, foi bastante importante para minha evolução, para o meu crescimento profissional. E aí, a gente começou, num primeiro momento, num caminho bem linear seguindo o checklist mais tradicional de criação de uma área de diversidade, que geralmente a gente encontra, inclusive, na internet. 5 passos para criar uma... Você tentou fazer um bench, né? Você me contou isso. Jéssica, tentei fazer muitos benches e não consegui encontrar nada que não fosse óbvio, né? Pois é. E até hoje, inclusive... Então, os benches e as referências que eu buscava, enfim, elas estavam muito pautadas nisso, de seguir um checklist que não necessariamente é o checklist que cabe para todas as empresas, sabe? Você precisa, primeiro, antes de começar qualquer coisa, entender qual é a realidade da sua empresa. Quais são as boas práticas que vocês têm? Quais são os pilares mais fortalecidos de cultura? Quais são as estratégias do negócio e como conectar isso com diversidade. Então, para isso, é um exercício interno primeiro que você tem que fazer. Ou seja, como que eu conecto tudo que eu tenho com o que eu preciso criar sobre diversidade. Exatamente. E aí, a partir daí, obviamente, se debruçar em cima dos seus dados. Então, aquela pesquisa de mapeamento de diversidade pode ser um bom caminho. Se não for a realidade da sua empresa, pega os dados de admissão. Lá você vai ter dado de raça, no geral, né? Dados de raça, de gênero, de pessoas com deficiência ou não, mas você fica limitado a essas informações no primeiro momento e para uma pesquisa, enfim, mais aprofundada, alguns dados qualitativos também podem ser interessantes. Como, por exemplo, me traz aí alguns 2, 3 dados que não existem em admissão que a gente poderia colocar numa pesquisa para começar um projeto de diversidade. Eu acho que, primeiro deles, a orientação sexual não é algo que a gente pode questionar no processo de admissão, inclusive não façam. Eu acho que esse é o primeiro. O segundo são dados mais qualitativos. Então, como é que você percebe diversidade nessa empresa? Legal. Você sente que as suas oportunidades
oportunidades, elas podem ser influenciadas ou impactadas a partir do momento que você faz parte de um grupo de afinidade, que você representa alguma diversidade. Essas informações são importantes. Você se sente representado também. E representada, Exato, né? você se sente representado ou representada pela sua liderança. Essas informações que são qualitativas, elas também reforçam um olhar importante dentro do nosso mapeamento, que é importante a gente olhar. Então, a primeira coisa, né? Olhe para as informações internas, entenda o contexto da tua empresa, faça essa pesquisa, né? Se houver possibilidade, eu sei que algumas empresas não há, mas é um caminho importante para fazer um trabalho de diversidade pautado em informação e dado também. E é sempre importante a gente ter esse olhar, porque quando a gente fala de diversidade, no geral vem, lá vem aquela chata que vai falar de inclusão, enfim. No geral, já diz muito mesmo. Sobre a empresa, né? No geral, às vezes é isso. A gente é realmente chata, a gente tá lá pra cobrar. Esse é o nosso trabalho mesmo, né? Mas quando você leva informações e dados, isso é incontestável. Então, leve informações. Eu sei que nem sempre a gente, enquanto pessoas de RH, né, muito data-driven, orientada a dado, mas essa é uma exigência, inclusive, que o mercado tem nos proposto, né, enquanto profissionais de RH. Então, não é algo que a gente pode deixar para depois. Comece por esse movimento que eu acho que pode ser interessante. A terceira coisa, tente se conectar tanto internamente na companhia, quanto externamente com pessoas que estão fazendo o mesmo trabalho que o seu, sabe? Dentro da companhia tem sempre aquela pessoa que fala, puxa, eu sempre quis fundar um grupo de afinidade, eu sempre quis falar do tema de equidade de gênero, porque, né, é engraçado, mas todas as empresas que eu passei, o movimento ele começou a partir de mulheres, assim. Isso porque talvez representem maioria em termos de diversidade, né? E, enfim, vão se organizando, mobilizando as coisas. Então, comece por aí, assim. Tente encontrar as pessoas que não necessariamente são pessoas em cadeira de liderança, porque as pessoas muito falam sobre... Encontre um sponsor que vai ser o líder que vai puxar a iniciativa lá para a diretoria. Nem sempre é assim que a gente consegue começar. Às vezes a gente vai começar de baixo, construir aqui o alicerce, até o momento que a gente vai pressionar tanto os movimentos, as mudanças, que não vai ter jeito. A gente vai conseguir avançar, tá? Eu tô falando de um contexto muito amplo, tá? Dentro de empresas que não eventualmente sejam tão abertas, né? Como foi o meu processo na Neon. Então, se fortaleçam, né? E busquem conexões internas e externas, porque assim você vai saber e conseguir se preparar para as eventualidades que vierem. Uma coisa que o ideal seria não perguntar para as pessoas. Por exemplo, eu vou lá e aí eu tô no meu achismo, tá? Me corrija e chame minha atenção 100% se for o caso. Você chega para uma pessoa que é negra e fala, olha, você quer representar? Ou para uma pessoa com deficiência, você quer representar? Tem pessoas que não querem representar, elas querem ficar lá na cadeirinha delas e tá tudo bem, independente do que você faça na empresa, ela não quer se envolver. O melhor jeito seria fazer uma pesquisa e deixar que essas pessoas se manifestem, certo? Exatamente. E até para formalizar grupos de afinidade, o movimento é esse também, tá? Então, a partir do momento que você escolhe uma pessoa, pode ser, enfim, não tô dizendo que necessariamente é ruim, tá? Mas o que, no geral, nós compreendemos é que, puxa, você tokeniza essa pessoa, assim, sabe? Você transforma essa pessoa como uma única pessoa que sabe falar dessa pauta e até se reduz ela, sabe? Eu sou Caiene, sou psicóloga, falo de diversidade de outros tantos temas. Se quiser falar comigo sobre, né, reciclagem de papel, a gente vai falar e outras tantas coisas, assim, sabe? Então, esse movimento, ele reduz a pessoa à sua diversidade ou a falar especificamente de algo que talvez ela nem tenha trabalhado, assim, dentro dela, Deixa eu fazer inclusive. um outro comentário que é importante. Eu contei isso recentemente quando eu fui falar sobre a situação, sobre o que aconteceu lá com a Arezzo, com a Jade Picon e tudo mais. Contei uma história importante que aconteceu na minha vida. Eu fui convidar uma pessoa, que é uma mulher negra, que trabalhava no governo. Na época, não trabalha mais. E eu fui convidá-la para falar sobre compliance. Que era algo que ela fazia no governo, que era super legal pro contexto de conteúdo que eu precisava. E na hora que a gente fez o alinhamento, do mesmo jeito que eu fiz contigo, ela começou a chorar quando eu falei com ela que era para ela falar sobre compliance. E aí eu fiquei assim, falei, gente, o que tá acontecendo? Tá tudo bem e tal? E ela falou assim, Jéssica, Tamara tava comigo no dia, pode até contar essa história. É a primeira vez que me convidam para falar sobre alguma coisa que não é sobre o meu lugar de fala, que é uma mulher preta. Né? Então, você me enxergou para além da minha característica. Então, nós somos muito mais do que isso, né? E aí, quando você vai lá e aponta a pessoa para ela representar algum grupo, por exemplo, a gente acaba trazendo esse ponto que você falou, bastante que tem a ver com isso também, né? Exato, bastante reducionista. Eu coloco essa pessoa no lugar de, puxa, só pode falar sobre isso, assim.
para os movimentos de grupo de afinidade, que era algo que, enfim, eu pesquisava muito de como é que eu construo um grupo de afinidade. Diziam para eu construir, mas como é que eu faço isso, né? Eu comecei muito por aí, assim. Então, a gente formalizou, né, inclusive, a criação da área de diversidade dentro desse processo de formalização, de comunicação, né, na verdade. Da área de diversidade, a gente falou, olha, vamos formar grupos de afinidade. Quem quer liderar? Sabe? E aí a gente abre as inscrições para as pessoas, enfim, para que elas possam, né, dizer se tem interesse ou não de falar sobre essa pauta. É importante que a gente entenda isso, porque, de novo, não necessariamente às vezes as pessoas estão preparadas para falar sobre isso. O meu movimento de falar sobre raça é um movimento recente. Antes disso, eu não estava preparada, eu precisei estudar, eu precisei entender como isso reverbera em mim, fazer muita terapia, entender quais eram os meus processos para que então eu me sentisse segura para falar sobre isso. Perfeito. Não necessariamente todo mundo E vai estar nesse representar, momento. né? Eu nem me coloco nesse lugar de representação, assim. Porque eu acho que ele é muita coisa, muita responsabilidade, inclusive. Eu tô aqui falando das minhas vivências e das minhas dores que eventualmente se conectam com dores de outras pessoas que vêm do mesmo grupo que eu, assim, né? Que estão no mesmo lugar que eu. Então, acho que é muito esse movimento. Então, voltando, retomando. Nossos, talvez, 3 passos aí para começar. Primeiro, entenda a realidade da sua empresa. Tente conectar a realidade da sua empresa com o produto que você está construindo, com a área que você está construindo também. Quais são os pilares de cultura? Qual a estratégia da companhia? Para quem ela se destina? Qual é o público? Se conecte com isso. Assim você vai conseguir construir uma estratégia de diversidade que seja perene. Isso não quer dizer que ela não vai ser revisitada, mas ela vai ser mais longeva. A segunda coisa faça essa pesquisa, capture dados de informações de diversidade, seja através de uma pesquisa formal ou com as informações que você tem em casa. E a terceira coisa formalize ou se conecte, na verdade, né, com pessoas tanto dentro da companhia quanto fora da companhia, para entender quais são os movimentos de mercado. Eu acho que diversidade começou a ser muito mais difundida a partir de 19 e 20, né? Que foi quando a gente, de fato, viveu um boom sobre esse tema e todo mundo começou a falar de diversidade. Isso não quer dizer que não existia antes. Então, eu acho que vale a pena a gente se conectar com pessoas que estão fazendo esse trabalho não só de agora, que está começando assim como eu, mas as pessoas que estão capinando, assim, sabe? Para que a gente conseguisse chegar nesse lugar. Porque não foi à toa, não foi, sei lá, do nada que a gente começou a falar sobre esse tema. Tem muita gente que está trabalhando isso há muito tempo, então vale a pena se conectar. E aí vale dizer que construir diversidade não é algo linear e que não é um livro que você vai ler que vai dar, né, todas as referências e bases que você precisa ter. Você precisa estudar especificamente sobre diversidade, você precisa estudar sobre o seu país, você precisa estudar sobre o movimento global, você precisa estudar sobre as especificidades de cada um dos grupos, assim, sabe? Então, é um processo constante de estudo e evolução e de troca entre pessoas, e aí reconhecendo o seu espaço, o seu lugar de fala também. Mas é importante que você entenda que, enfim, eu vi uma pesquisa esses dias que dizia que a maioria das pessoas que hoje ocupam uma cadeira de diversidade, de diretoria de diversidade, são mulheres brancas, né? E eu não tô dizendo que essas pessoas não possam ter. É óbvio que entre mulheres brancas deveria existir, né? Mulheres negras, pessoas com deficiência, enfim, também nesses lugares. É importante que a gente consiga chegar nesse lugar. Mas, enfim, entendendo que você não representa todos os pilares de diversidade, como é que o mínimo que você pode fazer é estudar sobre isso, assim. O mínimo que você pode fazer é se conectar com pessoas que representem esses espaços e convidar essas pessoas para co-construírem junto com você, porque diversidade não é inclusão, não é construção solitária. Nunca foi. Sempre digo que diversidade, Hora Neon, não é algo que eu construo ou que o meu time constrói. É algo que todos nós devemos construir. Que liderança precisa estar com a gente. Que, enfim, todas as pessoas precisam estar com a gente nesse processo, porque senão não vai pra frente, assim, não Vocês cresce. Começaram por grupos específicos? Como foi a escolha dos grupos? Sim, a gente começou por 4 grupos específicos. A gente falou sobre inclusão racial, inclusão de mulheres, inclusão de pessoas LGBTQI, PNA+, e parentalidade. Entendendo que... Parentalidade? O que é? Não sei. A gente lançou um programa de parentalidade, né? Licença estendida, de licença maternidade e paternidade, enfim. Entendi. E aí, dentro desse contexto, a gente começou a se provocar de... Puxa,
a partir do momento que a gente fala de parentalidade só para mulheres, a gente não tá fazendo direito, sabe? A gente precisa responsabilizar homens, enfim, né, parceiros no geral, parceiros no geral, nesse processo de criação dos seus filhos, né? Porque assim a gente tá fazendo equidade de gênero. Se a gente não, a gente tá falando de equidade de gênero, licença de licença maternidade, mas a gente não tá falando de responsabilizar os pais, né, nessa criação de laço e criação dos seus filhos, a gente não tá, né, fazendo. Então a gente entendeu que eram os 4 pilares que a gente ia começar a trabalhar. Legal. Hoje são 7, né? Então, para além desses, a gente tem um pilar de inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas em situação de refúgio, né? E inclusão de pessoas 50 a mais também. Legal. Você entende que tudo que a gente fala hoje no mercado, tá? Não só da Neon e não reduzido ao que a gente conseguiu trazer nesse tempo aqui. Falar sobre diversidade, equidade, inclusão é possível em qualquer tipo de empresa, porque tem muitas práticas que muita gente às vezes se ancora no discurso de que mas é muito fácil falar sobre isso no Neon, né? Que tem o Pedro com uma característica específica ou com uma visão muito mais ampla sobre o que é diversidade e apoia a Kai nesse projeto. Mas aqui na minha empresa, no meu contexto de pequena e média ou empresa tradicional, onde a gente nunca falou sobre isso, como Jéssica, como Kai, eu vou levar isso para o meu contexto. Você acha que a gente consegue levar tudo isso para todo tipo de contexto? A gente precisa levar. E aí, eu sempre digo que empresas que não formalizam um compromisso com diversidade, equidade e inclusão, elas estão perenes, não serão perenes, assim, estão fadadas ao insucesso, sabe? Isso porque, quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só de ter influência diretamente nas transformações sociais, assim. A gente está falando de uma empresa diversa, ela consegue ter uma empresa que tem mais diversidade racial, por exemplo, ela consegue ser 35% mais eficiente, segundo uma pesquisa da McKinsey, assim. Eficiente, mais produtiva. Isso se conecta com os resultados e lucros da empresa, sabe? Uma empresa que consegue aliar diversidade racial, diversidade de gênero e diversidade geracional, ela consegue ser, se não me engano, 80% mais efetiva em termos de tomada de decisão, sabe? Que sejam boas para o negócio. Então, quando a gente escolhe ou quando a gente tem um ambiente que não fala de diversidade, a gente está falando que tem impacto no negócio, basicamente. Essa empresa não vai durar muito tempo, talvez. E a gente está falando de consumidores também muito mais sensíveis a isso, né? Então, isso é um ponto bem Z importante tá chegando, também. a geração que tá chegando agora vai ser a próxima geração economicamente ativa. Ou seja, se a gente não pensar em quais são os critérios que essa geração usa para consumir, a gente não vai conseguir vender para essa pessoa, sabe? Para essas pessoas. Então, falar de responsabilidade social, a formalização do compromisso com diversidade é importante para essa população que está chegando e é importante, inclusive, para que a gente consiga ter mais inovação, assim, sabe? A gente não consegue fazer um produto que consiga contemplar mais pessoas, né? Que consiga contemplar a pluralidade que é ser brasileiro, se a gente não tiver pessoas que representem esse grupo aqui com a gente também, né? Como é que eu construo um produto a partir dessa ótica? Considerando que, né, ele pode ser nichado, assim. Então, enfim, precisa ser, todas as empresas precisam olhar para essa pauta. Eu entendo que nem todas as empresas são tão abertas ou tiveram tanta facilidade quanto nós, e isso está claro, assim. Mas, de novo, a gente precisa recorrer às informações, dados e pesquisas, assim. Essa pesquisa da McKinsey é uma pesquisa super importante, né? De uma empresa super renomada e tal. Então, se baseiem nessas informações para construir os temas de diversidade a partir de não necessariamente os pilares que a gente acredita ser o certo, né? Que só precisa fazer porque precisa fazer, mas a partir dessa lógica de empresas que adotam diversidade tendem a ser mais lucrativas. Empresas que adotam diversidade tendem a ser mais inovadoras. E aí tentem, e eu acho que esse é um movimento até bastante natural, tentem começar por onde talvez seja mais fácil de capturar, assim, sabe? Então, por exemplo, né, para algumas empresas, falar sobre diversidade de gênero é mais fácil. Porque, né, ainda que seja super tradicional, a empresa é liderada por uma mulher. Ou falar de diversidade de inclusão de pessoas com deficiência, né, de pessoas com deficiência, pode ser mais fácil porque sensibiliza, sabe? Então, tente entender qual é o caminho mais fácil de sensibilização, de conexão, talvez, porque vai te ajudar a criar esse pilar. Muito bom. E aí, uma pauta, na verdade não é uma pauta, é um comentário adicional para caminharmos para o final.
é um ponto que eu comentei contigo quando a gente se falou, né? Tudo que eu tenho aprendido sobre diversidade, inclusão e equidade nos últimos anos me mostra que isso é uma pauta muito mais humana do que corporativa. Ela começa como sendo uma pauta individual, né? Depois sendo uma pauta corporativa. Independente dos movimentos que você vai trazer dentro do teu contexto corporativo, é importante que você, como pessoa, comece a estudar, a entender todo movimento que a gente está presenciando e que nos envolve como pessoa, como cidadão realmente, né, dentro do nosso contexto. Então, a gente tem sido cada vez mais sensível a isso, as marcas mais sensíveis a isso, as pessoas mais sensíveis a isso, a política mais sensível a isso. Então, assim, como você, como pessoa, tem sido cada dia mais sensível para as pautas de diversidade, equidade e inclusão. Então, é construir a empresa que você quer trabalhar. Eu sempre digo que... E não é só a empresa, eu acho, né? Assim, eu acho que a construção da empresa que eu quero trabalhar, ela é uma consequência da construção social que você quer ter, né? E aí, social, eu incluo, inclusive, a sua família. Se você é pai, mãe de família, né? Você está construindo, educando crianças. Se você tem uma interferência na tua família, pai, mãe, entre outros parentes também. O teu cenário acadêmico, o teu cenário de trabalho, né? Então, assim, como você, como pessoa, percebe a importância e todo esse movimento econômico e social que a gente tem trazido hoje, né? Então, aí depois disso, você lidera movimentos também, né? Queria que a partir disso você deixasse a sua mensagem final pra gente. Muito bom. Acho que a sua fala se conecta muito com o que eu acredito, assim, né? De novo, eu reforço que eu construo a empresa e o mundo que eu quero morar, viver, enfim, o futuro que eu quero pra mim. Então, construam vocês o futuro que vocês querem pra vocês. De novo, Citamicida, a gente é o único representante do nosso sonho nessa terra. Não tem ninguém que possa fazer pela gente o que a gente quer. Então, corra atrás. Enfim, se conectem com pessoas que possam ajudar nesse movimento também. Insistam, porque não vai ser fácil. Insistam no processo de construção do tema de diversidade, porque não vai ser na primeira tentativa, talvez, que vocês consigam, mas os benefícios, eles estão aí, assim. Eu tenho muito orgulho do que a gente tem construído lá na Neon e espero que, enfim, possa ter ajudado outras pessoas nesse processo também. Muito bom. Quero deixar um presentinho pra você e assim que eu conseguir te entregar ele, já vou te entregar. Em seguida, eu peço pra você deixar suas redes sociais pra quem quiser continuar esse papo com você. Fechado. Essa canequinha. Obrigada. Essa canequinha, ela é uma representação do que a gente entende que cada pessoa que passa por aqui representa, né? Acho que todo mundo que passa por aqui, com certeza, está inspirando alguém. Sei que você já foi inspirada também aqui, muito, né? Por alguns dos nossos convidados. Então, certamente você inspirou quem está nos ouvindo. Muito obrigada novamente. Deixa suas redes sociais. Muito bom, obrigada. Quero reforçar que eu acompanho vocês há algum tempo. Eu acho que o último vídeo que eu vi foi com a Ana Minuto. Sim. Participei de um programa de aceleramento de carreira junto com a Ana, algum tempo atrás, em agosto. E é muito transformadora, assim. Então, muito feliz de estar no lugar onde ela pisou também. Onde tantas pessoas incríveis pisaram. Legal. Enfim, reconheço e tenho humildade de saber que eu estou aprendendo muito ainda, mas muito feliz mesmo. Bom, se quiserem me acompanhar, eu sou Caiane Gomes lá no LinkedIn, com K. Então, podem me encontrar. Então, é isso. Muito obrigada. Imagina, obrigada pelo conteúdo, pelo tempo, né? Por você ter topado estar aqui com a gente. Muita gratidão de verdade. E, pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.